Bom dia, gente. Eu sou Mauro Lopes e este é o Paz e Bem de número 83, desta segunda-feira, 4 de fevereiro. Choveu a madrugada toda aqui em Bertioga, verdadeira tempestade. Eu comecei até mais tarde a gravação, hoje do Paz e Bem, não sei se está vendo, está um vento forte aqui, agora está uma chuva amena, mas foi uma tempestade tão barulhenta que não dá para gravar, não dá para ouvir a voz. Então, estava esperando, fazendo um pouco aquela proposta, né, de lição de casa que fizemos sábado e ontem, vamos ter para hoje, 5 minutos de oração silenciosa, 5 minutos de meditação. E o nosso tema hoje é meditação, conduzidos por Jean-Yves Leloup. Tem sido aí nosso professor, nosso mestre, nosso guia de meditação, né? Esse tema da oração silenciosa tem perpassado, e é normal que perpasse mesmo, gente que está num caminho de busca de espiritualidade plural e de paz. O Jean-Yves Leloup, então, ele vai tratar nesse livro da meditação, nessa fronteira amiga, amistosa, entre budismo e cristianismo, e hoje vamos mergulhar um pouco na tradição da meditação no cristianismo. Tá? Depois vamos falar de prática meditativa, do budismo, temos aí alguns encontros que vão ser muito norteadores para nós, né? Nos ao norte. Inscreva-se no canal Paz e Bem. Você pode estar assistindo esse programa aqui pelo canal Paz e Bem ou aqui pela TV 247. Então, inscreva-se no canal Paz e Bem. E se você não está inscrita na TV 247, inscreva-se também e curta esse vídeo. O pessoal fala sempre para mim, pede para curtir o vídeo. Curta o vídeo. Bom, hoje, segunda-feira, 5 horas da tarde, ao vivo, tem a 5ª aula do curso, fantástico curso, com o professor Pedro Lima Vasconcelos, Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Nesta segunda-feira, então, 5 horas da tarde, ao vivo, no canal Paz e Bem, e a estreia, ele é retransmitido a partir de terça-feira, 1h30 da tarde, pela TV 247. O tema de hoje, o pensamento e a obra do conselheiro. Vai ser uma descoberta, prepare-se, nós vamos descobrir que conselheiro, tal como outro grande conselheiro do Brasil, foi taxado ou ainda hoje é taxado, né, de ignorante, letrado, fanático, comunista, mas é um intelectual refinado. Foi um intelectual refinado. Como o grande conselheiro de hoje, Lula. Espera, nós vamos ter vai ser muito revelador esse encontro de hoje. Hoje e amanhã. E sempre, né? Porque os programas estão disponíveis, tem uma playlist no canal Paz e Bem para o curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, e na TV 247, na seção de vídeos, vai lá procurando, você acha cada uma das aulas. Hoje é um dia muito importante para a gente pensar a jornada de paz e bem. Porque hoje tem um Francisco fazendo o caminho que outro Francisco fez 800 anos atrás. 2019 celebra os 800 anos do encontro que aconteceu em junho de 1219 entre Francisco de Assis, ou São Francisco, com o sultão Malik al-Jamil, em Damieta, no Egito, no meio das cruzadas, né? No meio da Guerra das Cruzadas, um encontro de paz, um encontro que se tornou um grande símbolo de paz e diálogo interreligioso. Hoje a gente vive novamente em um ambiente de cruzadas, né? Os católicos fundamentalistas, os católicos de direita, promovem uma cruzada contra o Islã. Então, em meio a esta cruzada, que acontece no contexto das migrações, dos refugiados, né, no mundo muito conflitado, como o mundo lá do tempo de São Francisco, se é que o mundo não esteve conflitado em algum momento, foram raros momentos da história que o mundo não esteve conflitado. Então, como São Francisco, 800 anos atrás, este Francisco de agora está indo ao encontro do Islã. O Papa Francisco pousou nesta madrugada aqui no Brasil, já perto de 11 horas, meio-dia, em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes. É a primeira vez que o Papa vai à Península Arábica. No contexto dessa celebração, ele foi recebido pelo príncipe herdeiro dos Emirados Árabes, o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan,
E deve estar se encontrando agora, ou se encontrará daqui a algumas horas, com o grande imã de Al-Azhar, Ahmad Al-Taib. Importante, este encontro que está acontecendo nesta segunda e terça-feira em Abu Dhabi é um encontro interreligioso no contexto da celebração dos 800 anos do encontro de Francisco de Assis com Malik al-Jamil, é por iniciativa do Islã, e não é uma iniciativa do cristianismo. São os muçulmanos, é uma iniciativa, então, dos Emirados Árabes Unidos de realizar esse encontro e aí convidar o Papa para ir para lá. E o Papa foi. Fantástico, não é? Uma centelha de paz no mundo conflitado. Uma centelha de amor no mundo com tanto ódio. Pois bem, alegria, né? Amanhã vamos conversar, vamos falar um pouquinho sobre como é que foi esse encontro, tá? A gente reporta bem rapidamente este encontro. Pois bem, Jean-Yves Leloup. No encontro deste domingo, Leloup nos disse que tanto no cristianismo quanto no budismo ou no sufismo, o objetivo da meditação é chegar à pureza de coração e de espírito. É o objetivo, é a meta, é o caminho. Não quer dizer que a gente seja puro de coração e de espírito, desde já, nem que venhamos a ser um dia, mas esse é o caminho. E o que importa na jornada de espiritualidade não é chegar, o que importa é fazer o caminho, todo dia, fazer o caminho, fazer o caminho. E a meditação é esse caminho no dia a dia. Hoje, então, o Leloup vai nos conduzir um pouco sobre a história desta oração contemplativa ou da meditação no interior do cristianismo. Mais adiante, em algum encontro mais adiante, acho que daqui a 2 ou 3 encontros, ele vai falar sobre a tradição da meditação, especificamente no budismo. Pois bem, o que Leloup vai nos dizer? Há 2 tradições de oração no interior do cristianismo. Uma tradição de oração tipicamente masculina, rabínica, que acontece publicamente. Quando eu digo masculina, não é apenas, não estou falando de homens, estou falando masculina, né, no espírito do masculino. E uma outra tradição de oração feminina, que nos convoca a todos, mulheres e homens, que vai acontecer no silêncio, que é exatamente a oração meditativa. E são a tradição principal, ou como os americanos, em inglês se diz o mainstream, né, a via principal de oração e que ficou conhecida, é mais essa oração pública, a oração em palavras. É uma tradição meio subterrânea que vai acontecendo no interior do cristianismo, da tradição da meditação, da oração silenciosa. Vamos ver? Né? Tanto que os grandes nomes da oração silenciosa no interior do cristianismo não são, no Ocidente aqui, muito desconhecidos. Só quem mergulhou nesse estudo conhece, né? João Cassiano, Clemente de Alexandria, Mestre Eckhart, São Silvano, Evagrio Ponte, Macário do Egito, Santo Antão, né, que é o primeiro. O nome mais conhecido no Ocidente, vinculado a essa tradição, é o de São Bento. Um dos mosteiros beneditinos. Durante séculos, a tradição da oração silenciosa esteve escondida, guardada dentro dos mosteiros. Vamos lá. Quando os discípulos pedem a Jesus, Mestre, ensina-nos a rezar, Jesus lhe transmite a essência da oração judaica, o Pai Nosso. Isso acontece lá no capítulo 11 de Lucas. Né? Um dos discípulos, não é identificado, diz: e aí, mestre, como é que a gente reza? Como é que a gente faz para rezar? Vem o ensinamento do Pai Nosso. Cada um dos versículos dessa oração foi tomado emprestado da tradição judaica e sintetiza bem os pedidos e esperas do povo de Israel e de todos os sábios e profetas que precederam a Jesus. É uma oração, como eu disse aqui antes, de homens, que pode ser recitada tanto na sinagoga quanto nas assembleias. Uma oração que se reza em voz alta e em público. O mesmo Pai Nosso está ensinado lá no capítulo 6 de Mateus. Ela pode, no entanto, ser rezada no segredo, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 6.
do Evangelho de Mateus, onde se apresenta o Pai Nosso. Um pouco antes, Jesus vai falar sobre essa possibilidade de uma oração não pública, mas de uma oração no segredo, de uma oração no escondido, de uma oração no silêncio. Ela pode, entretanto, retomando aqui o Leloup, ser rezada no segredo, estando fechadas as portas do quarto, porque o Pai está no segredo e sabe do que vós precisais. Na tradição Zen, esta oração poderia corresponder à leitura ou à salmodia das sutras, antes de entrar propriamente na meditação silenciosa. Então, o Pai Nosso como uma introdução à oração contemplativa, à meditação. O Pai Nosso tornar-se-á a oração oficial do cristianismo, a oração própria de Jesus, revelando no seu desejo aquilo que é bom e justo de pedir, e ela nos foi transmitida depois dos tempos apostólicos através da liturgia. Reza-se o Pai Nosso em toda a celebração litúrgica, na Igreja Católica, nas missas, sobretudo. Daí o Pai Nosso, de certa maneira, transformou-se numa oração universal, até ultrapassa os limites do próprio cristianismo, não é? Ao lado desta oração rabínica, né, o Pai Nosso é uma oração rabínica, uma oração de homens, uma oração masculina, transmitida essencialmente aos homens, existe outra, transmitida dessa vez a uma mulher, a uma samaritana. E aqui, Jean-Yves Leloup vai falar o tempo todo, então, a partir de agora, do capítulo 4 do Evangelho de São João, que é o encontro de Jesus com a samaritana, um dos momentos mais bonitos da Bíblia. Está aqui no capítulo 4, depois, se puder, vai lá, olha, é fantástico esse encontro dele. Capítulo 4 do Evangelho de São João. Então, esta outra modalidade de oração é ensinada por Jesus a uma mulher considerada como herética pela religião e pelo povo ao qual Jesus pertence, aos judeus. Quando ela lhe pergunta onde se deve adorar, sobre o monte, como os samaritanos adoravam, né, no Monte Garazim, ou em Jerusalém, Jesus responde, nem sobre este monte, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores devem adorar em espírito e em verdade. A tradução literária do grego, diz Leloup, em pneumatikai aletheia, deveria ser mais precisa. É no sopro, em pneumate, de pneuma, né, no sopro, ou ruá, no hebraico, e na vigilância, aletheia, saindo de letê, do sono, letargia, né, aletheia. Então, não no sono, desperto. Então, a tradução mais adequada seria, é no sopro e na vigilância que eles devem rezar, mais do que em espírito e verdade, na ideia, na proposta aqui de Leloup. Poder-se-ia ainda traduzir, é com um sopro vigilante que se deve rezar. Então, vamos pensar na meditação, sopro vigilante, belíssima imagem, né? A aletheia, que se traduz por verdade, pode mais exatamente traduzir-se pelo substantivo o despertar. Jesus nunca disse, eu testemunho a verdade, mas eu sou a verdade. Literalmente, eu estou despertado, ego eimi aletheia. Então, Jesus, a palavra de Jesus é isso, eu estou despertado. E o que ele está fazendo é me convocar e te convocar. Desperta. Desperta. Isto, sem dúvida, evoca a vocês, aos budistas, né? Então, essa palestra que acontece no Dojo Zen em Paris é, sobretudo, a uma plateia budista, a etimologia da palavra Buda, de Bodhi, aquele cujo Bodhi, aquele cuja Bodhi, cuja inteligência foi despertada. Buda jamais disse, eu tenho o despertar, mas eu estou despertado. Jesus e Buda, essa é um diálogo que começou sem data e não tem data para acabar. De novo, é necessário lembrar, o despertar não é propriedade dos budistas, como também a verdade não é propriedade dos cristãos. Buda e Cristo não pertencem unicamente às comunidades que reclamam seus nomes e suas experiências, mas a todos os homens e mulheres de boa vontade, atentos ao segredo que habita nas profundezas de seu sopro e sua consciência. Yeshua, Jesus,
fazendo a samaritana lembrar-se de que a oração não é dependente de um lugar considerado sagrado, Jerusalém, ou a montanha da Samaria, ou qualquer igreja, ou qualquer templo, a conduz ao seu próprio coração, lá onde o eu sou. Eu sou. É como Deus se apresenta a Moisés lá no Egito, na chama ardente. Eu sou. Antes de ser uma ontologia, o cristianismo é uma odologia, de odos, o caminho. Caminho. Somos caminho. Estamos a caminho sempre. Um caminho que não conduz somente ao exterior dos ritos ou aos atos de justiça, mas também ao interior, lá onde jorram rios de água viva. Citação literal do Evangelho de São João. Lá onde os fluxos e refluxos da vida e do sopro nos sustentam e nos carregam. Se dissermos que a prática proposta por Yeshua, Jesus, se dirige a uma mulher, seria mais justo dizer que ela se dirige ao feminino. Por isso o título de hoje, a meditação convoca o feminino de todos nós, todas nós. A dimensão contemplativa que habita todo ser humano, homem ou mulher, é esta dimensão de nós mesmos, a mais íntima, que se dirige esse convite a rezar no sopro e na vigilância. Já que com o Pai Nosso, Jesus se dirigiu à dimensão mais masculina do ser humano, dimensão pública e ativa. Isso não quer dizer, vamos deixar bem claro desde logo, que a dimensão publicativa está reservada aos homens. O que está dizendo é que a dimensão publicativa, ela tem uma convocação mais a dimensão masculina que está presente nas mulheres também. Assim como a dimensão contemplativa da intimidade está presente na dimensão mais propriamente feminina das mulheres e dos homens. Então se compreende melhor que Clemente de Alexandria e São João Cassiano, então são dois formuladores, né, dois que os textos deles são maravilhosos sobre essa ideia da oração contemplativa, da meditação, tivessem feito alusão a esta prática de uma tradição secreta. Eles usam essa expressão nos textos deles, mas não se trata absolutamente de um esoterismo no sentido ordinário do termo, mas de um despertar do homem interior. A tradição é secreta porque ela acontece no silêncio. Como diz lá no capítulo 6 de Mateus, como Jesus diz, no segredo. Vai para dentro do quarto, no segredo. Poder-se-ia dizer que essa prática é simples, natural. Pela atenção ao sopro e por uma vigilância pronta, o homem pode ser conduzido, o homem e a mulher podem ser conduzidos à presença, com letra maiúscula, a presença que o faz ser e amar a imagem de Deus. E aí, neste momento, é o momento do encontro com o Cristo, com o Buda, mais interior a mim do que eu mesmo. Esta prática será desenvolvida em seguida. Procuraremos precisar a postura, introduzir a invocação do nome no ritmo mesmo da respiração, mas o essencial já foi transmitido por Jesus à samaritana. De meu coração ao teu coração. Ishin Den Shin, como se diz na tradição Zen. E aqui, para encerrar, ele vai fazer uma brevíssima história de como é que essa tradição vai sendo costurada um tanto à margem do cristianismo, né, e especialmente aqui no Ocidente. Ele diz assim: a samaritana transmitirá essa sua experiência a São João. Só está no Evangelho de João esse episódio do encontro de Jesus com a samaritana. São João a transmitirá a São Marcos, que seria o primeiro papa, foi o primeiro papa do Egito, cujo sucessor é Shenouda II, patriarca dos coptas do Cairo e de Alexandria. Então, é toda a corrente do cristianismo que vai se desenvolver no Oriente. São Marcos transmitirá essa tradição a todos os anciãos do Egito, cujos nomes nos são conhecidos a partir de Antão, ou Antônio. Santo Antão é considerado o pai de toda essa tradição monástica, de toda a tradição da oração contemplativa, da meditação.
Então, cujos nomes nos são conhecidos a partir de Antão e de Paulo. Estes eremitas e anacoretas a transmitirão a outros monges de diferentes nações. Então, essa tradição vai sendo transmitida, sobretudo pela via oral e por escritos muito breves, ao longo dos séculos. Como a Bíblia, né? Como os livros sagrados dos Vedas. São todas tradições orais, transmitidas de geração em geração, de geração em geração, e que aos poucos vão sendo redigidas. Né? Aos poucos vão sendo redigidas. Desde então, esta prática se tornará um método. Então, ele vai convocar aqui o exicaísmo, né? A oração da quietude, do silêncio, que florescerá no Monte Athos, este alto lugar da espiritualidade ortodoxa. Jean-Yves Leloup é alguém formado, então, na tradição ortodoxa do mundo grego. Legal, né? Uma jornada. Então, vamos atender essa convocação ao feminino, esta convocação à intimidade, esta convocação ao silêncio. No encontro de amanhã, Leloup vai nos dar prescrições muito diretas sobre como realizar a prática da meditação. Hoje temos essa introdução de como é que se coloca esse caminho no cristianismo e, né, lateralmente, ele também falou do budismo. Vamos lá? Já passamos os 20 minutos. Ficamos todos nós, então, com essa lição de casa, né? Com esta proposta. 5 minutos de meditação em algum momento, pode ser logo agora que acaba nosso encontro, nós vamos meditar apenas alguns segundos, um minutinho, logo agora que acaba o programa Quase Bem, ou em qualquer momento ao longo do seu dia. Começo da manhã, começo da noite são dois horários tradicionais de silenciar. Mas pode ser a qualquer momento. Regras básicas, amanhã nós vamos fazer um mergulho maior nas regras da meditação, mas são regras universais. Postura, vigilância, né? Vigilância. Sopro e vigilância. Então, escutar o sopro quer dizer silenciar, que é sopro. Se não fizer silêncio, não escuta. Vigilância. Postura ereta, espinha ereta. Respiração profunda para que a gente possa silenciar e ouvir o sopro. Silêncio interior ao sopro. Eu estou ouvindo, não sei se vocês estão ouvindo, tem um sopro aqui do vento. A ideia do vento, do espírito do sopro, sempre muito vinculada ao longo da história ao vento, né? A brisa. Então, silêncio interior, respiração profunda, mente quieta, mantra. Escolha um mantra, da sua preferência. Amanhã, Leloup vai nos falar sobre essa questão do mantra. Como eu tenho dito, eu vi aqui atrás um raio ali iluminando o nosso dia, nosso início, nosso fim, nosso caminho. Na tradição da meditação cristã, que eu conheço um pouco mais, é muito comum usar o mantra Maranata, a gente fica repetindo esse mantra o tempo todo, interiormente, né, em silêncio, para evitar que os pensamentos nos assaltem. Vamos lá, então? Olhos fechados, fechei os meus, mergulho. Ok. Não tinha passagem nem hoje. Silêncio. Sopro, só sopro, só sopro. Vigilância e sopro. Celebramos a vigilância, celebramos o sopro. Celebramos esse encontro fantástico que está acontecendo hoje em Abu Dhabi. Celebraremos mais tarde nossa conversa com o professor Pedro Lima Vasconcelos, Antônio Conselheiro, com certeza com uma relação forte com o conselheiro de hoje, Lula. Faze bem essa semana toda para todos nós.